Eu amo falar sobre isso. Podemos falar da Maria da Penha? Agora! Vamos Inclusive, falar. essa semana receberam assim, eu recebi várias mensagens. E teve uma que disse assim: qual é a tua base para falar sobre a Lei Maria da Penha? Falar sobre a lei ou sobre a história? Para falar sobre a história. Só A que ela história? colocou Ah, tá. sobre a Lei Maria da Penha, né? Uhum. Gente, o processo é público. Eu fiz a live na quinta para um canal e aí eu mostrei, tá aqui o processo na íntegra. O processo na íntegra, o inquérito policial, tudo, tá aqui, ó. Qual é a minha base? É o processo. É analisar as provas, é analisar o processo. Então, da mesma forma que eu tenho a oportunidade de analisar, qualquer das pessoas que estão nos assistindo, tem essa mesma possibilidade. Então, a minha base é essa. E, bom, vamos começar do início, né? Para começo de conversa, a história do caso começa com uma farsa. E tem uma mentira da narrativa, porque ela não foi vítima, em nenhum momento, do ex-marido. Sabe o que eu acho interessante? É que, assim, ela coloca, por exemplo, eu sofri agressão. Todo mundo que ouvir essa palavra, ou se eu falar assim pra ti, Júnior, eu ligo pro Júnior, tá ali a esposa do Júnior. Eu ligo pro Júnior. Aí eu digo, Júnior, pelo amor de Deus, vem aqui com ela, me ajuda, que eu tô passando mal porque eu acabei de ser agredida. O que tu vai pensar? Você apanhou. Que eu apanhei fisicamente. Uhum. Então, todas as entrevistas que ela dá, ela coloca que foi agredida, que sofreu violência doméstica. Quando fala violência doméstica, todo mundo pensa que o Marco bateu tanto nela que ela ficou paralítica. Exato. Caralho. E eu não vou falar o nome do canal, mas eu estava assistindo a entrevista, inclusive eu postei esse vídeo. E lá ela coloca assim, foi muito... Até o entrevistador ficou assim, como assim? Porque ela disse, eu fui agredida. Aí ele, nossa, ele até vai assim um pouco para ela, que ela estava na cadeira de rodas, e ele avança assim um pouco, passando da mesa, e ele diz assim, nossa... Mas como é que foi essa agressão? Aí ela diz assim, porque ele me chamava de feia, me diminuía. Aí ele olha assim pra ela, não, mas as agressões físicas... Ela diz, não, ele nunca me bateu. Abre a câmera pra ver minha reação. Abre a câmera, Jess. Parecia assim que... Enquanto ela tá falando. Ela disse assim, ele nunca me bateu. Foi, nunca me bateu. Mas não rolou a história de que, na verdade, ela tomou num fatídico dia lá da essa é a noite, minha ela cara de tomou puta que eu um pariu. tiro? Não, aí é outra coisa. É Na outra cabeça dela, ela disse que o Marco contratou os assaltantes para matar ela. Na cabeça dela, ela fala isso. É tanto que muita gente não sabe disso. Esse processo iniciou com a tentativa de homicídio, ou de latrocínio. Você sabe o que é latrocínio? Oxe, roubar É a tentativa de latrocínio, que é o roubo com a tentativa de homicídio. É a junção, né, da tentativa de homicídio com o roubo. Isso. Então, foi isso, tá? É tanto que a linha de investigação era procurar os assaltantes. Era prender os assaltantes, porque teve um assalto ali, o que foi que aconteceu, o que foi que ocorreu nesse roubo. Olha só, ele estava dormindo no mesmo quarto que a Maria da Penha, aqui dormindo, os dois. Ela virada para cá, de lado, ele de frente, aí ele ouve uma zoada, era o homem da casa, levantou-se, ela continua dormindo, ele vai até a cozinha. Quando ele vai até a cozinha, o primeiro ladrão aborda ele. E ele começa a entrar em luta corporal com o primeiro ladrão. O segundo ladrão aparece, eram 4, o segundo ladrão aparece e atira nele. Quando atira, se houve questão de segundos, o segundo tiro, que veio, mas até então o Marco não sabia de onde veio, mas veio do quarto. No quarto, foi o tiro da Maria da Penha, que provavelmente o ladrão estava lá no quarto, já o terceiro ladrão, e com o tiro do Marco, ela deve ter se assustado, né? E aí o ladrão atirou nela. Então teve 2 tiros e os 2 foram para o hospital. Quem é em plena consciência atira em si para poder matar outra pessoa. E aí, beleza. A investigação da polícia era nesse sentido, procurar os assaltantes. Olha só, o Marco Heredi mudou a casa dele para receber a esposa. O Marco Heredi adapta a casa, porque ela ficou na UTI depois de alguns dias, é que ele teve alta.
Então ele voltou para casa mais cedo, conseguiu se estabilizar e ela ficou na UTI, saiu da UTI, teve um processo, né, de adaptação até conseguir pegar alta. Nesse período, ele mudou a casa dele todinha. Adaptou a casa dele todinha para receber ela, Ele por causa sabia da que ela cadeira de rodas. tetraplégica. Ela ficou por causa do tiro? É isso? Foi, Tá. por causa do tiro que ela recebeu. Quando ela voltou para casa, ela fazia fisioterapia fora de casa. Ela fazia tudo. E todo esse período que ela voltou para casa, a linha do raciocínio era o quê? Que teve o assalto, que teve o roubo. Essa era a linha do raciocínio. Até que um dia ela encontra uma carta. Realmente o Marco cometeu um erro. Ele traiu a Maria da Penha. E a amante mandou cartas para ele. Ele pegou as cartas e guardou. Coitado, em vez de jogar fora, tocar fogo, ele guardou. Quando ela encontra as cartas... Deixa as mulheres você chamando ele de coitado que você vai... Não, é porque o homem vai Vingança. trair, faz uma coisa bem feita, pelo amor de Deus. Né? Aí, Miguel. Aqui vai A mulher a mulher é muito esperta, sabe? É tanto que... O cara muda na traição. É tanto que a mulher vai trair, é difícil o homem descobrir. A mulher descobre do homem, mas é difícil descobrir, porque a mulher é tão esperta que ela cria o álibi, ela faz isso, ela faz aquilo, o homem não descobre. Ela leva o cara, o amante, pra tomar cerveja com o marido. Mano, é Tipo muito- isso. é bom, Resumo bate da mais. história. Ela foi na delegacia e disse pro delegado que ele tinha tentado matá-la. Ela chegou a dizer que estava sendo mantida em cárcere privado, que não saía de casa. Ela ia à van toda vez lá. Os pais dela levavam ela para... A van levava ela para fazer o tratamento médico. Os pais dela tiravam ela para fazer também tratamento médico. Ela nunca foi presa dentro da casa. Outra coisa que ela disse, que ele teria contratado os assaltantes. Quem é que vai contratar assaltante e também leva o tiro dos contratados? Terceiro, isso aqui para mim foi o mais bizarro para a minha pessoa. Porque ela chegou a dizer que ele tentou matá-la por meio de um choque. Com choque elétrico. Aí eu disse assim, quando eu comecei a ler o processo, eu digo, nossa, não acredito, você viu o Marcos. processo? Foi, o processo. Isso, não, Todas isso é as importante, provas, é importante tudo, saber que tudo. Você tá falando disso do processo, Tudo. é importante. Aham. E aí, quando eu olho, eu digo, não, meu Deus. Eu já tinha falado com o Marcos, eu digo, não acredito que o Marcos fez uma coisa dessa. Aí, quando eu comecei a ler, ela foi fazer o depoimento dela. E no depoimento, ela disse assim, porque uma vez eu fui tomar banho e quando eu fui abrir o chuveiro, ligar o chuveiro, virar Tomou um choque. Tomei um choque. Então, ele armou isso para tentar me matar. Eu digo, eu não acredito não. Gente do céu. E lá no Acre, não tem aterramento. E aí eu conversei com o Marco. Em uma das entrevistas que eu fiz para ele, eu digo, Marcos, você tinha aterramento na tua casa? Ele disse não. Por que eu fiz essa pergunta? Porque lá no Acre, era o que eu mais levava, era choque. Quando eu morava na casa dos meus pais, ou quando eu fui morar aqui também, a gente não tinha dinheiro para fazer o aterramento. Quando eu fui morar em outra casa, a gente não tinha dinheiro para fazer aterramento. Então, toda vez que a gente ligava o chuveiro elétrico, eu levava choque. Eu tinha que pegar um pano, colocar assim na mão e ligar. Porque senão era choque na certa. Uma coisa que a galera tá assistindo aí, é emblemático, a Jamile tá falando da Lei Maria da Penha hoje, porque essa semana o Congresso dos juízes americanos revogaram a lei Roe versus Wade, que é uma lei que há 50 anos, entendeu? Permite hoje a mulher interromper a gravidez. Mas essa lei foi baseada numa mentira, num caso mentiroso, entendeu? Que descobriram depois, só que a lei já tinha sido aprovada. Descobriram depois que era tudo uma farsa, que a menina tava mentindo, que as provas foram forjadas, que foi toda uma estratégica, né? Porque eles começaram a esfera dentro do estado do Texas. E aí foi dado como negado, que realmente era mentira, só que eles foram recorrendo até chegar na Suprema Corte. Quando chegou na Suprema Corte, a Suprema Corte aprovou. Então foi uma lei que marca esse caso, né? E tudo mais. Só que foi uma mentira. E agora, 50 anos depois, mesmo depois de já sabendo que era uma farsa, toda essa história, eles conseguiram revogar essa lei, porque foi muito difícil. Então, assim, se aconteceu lá, por que não pode acontecer aqui? Não é verdade? Ah, sim, claro.